que você precisar, estamos aqui. Puxa, Paulo, nossa, que privilégio ter você aqui. Nossa, muito obrigada mesmo. Você, esse grande colega, literalmente. Já basta a piadinha que fazem que o meu próximo programa vai ser um programa de cinema chamado Tela Cheia. Eu não entendi qual é a piada, entendeu? Não, eu também não. Também não. Eu vou contar aqui, vou apresentar você primeiro, tá bom? Claro. Quero agradecer também o pessoal que está aqui com a gente, obrigada. Paulo Gustavo Pereira é jornalista há 34 anos, passou pela chefia de reportagem da TV Cultura, TV Tupi, gente, olha só. Record, Manchete, além de ter trabalhado em outras áreas na Rede Globo, também na TV Bandeirantes. Ele é fã de séries de TV. Escreveu em 2008 o livro Almanaque dos Seriados, editora Ediouro, fruto de 20 anos de pesquisa sobre todas as séries exibidas pela TV brasileira desde 1950. O Paulo foi comentarista de 2 edições do Emmy, o prêmio máximo da TV mundial, transmitido pelo Warner Channel, direto de Atlanta. Credenciais aí de sobra para falar sobre a série The Crown, o nosso assunto de hoje. Quero também dizer que eu tive o privilégio de trabalhar com o Paulo na TV Record e ele me passava, nossa, muita informação. A gente trabalhou juntos lá no Jornal da Record, segunda edição. Uma época eu fui até lá para Los Angeles, olha que delícia, falei com os astros do Arquivo X. Tem tudo lá, inclusive na internet. E eu quero adiantar, gente, que a gente vai dar spoiler, né, Paulo? Verdade. Não tem como. Gente, vamos falar de 4 temporadas. Naturalmente, vamos dar spoiler. Então, se vocês não querem saber o que acontece na série, por favor, não participem. É triste, mas é verdade. Mas a gente vai deixar aqui gravado. Quero te agradecer muito, Paulo. Obrigada. Estamos aí para isso. E você sabe conta, que... eu sei que você é fã de The Crown. Adoro. Eu gosto muito do trabalho ai, meu Deus do céu, do Peter Morgan, né, que é o criador da série, porque ele também é um roteirista de mão cheia, né? Ele escreveu o roteiro da Rainha, né? Filme que fala sobre que fala sobre a rainha exatamente com a rainha Elizabeth. Acho que foi ali, quando ele escreveu o roteiro, que ele teve a ideia de fazer a série, porque é uma série muito bem construída. Eu nunca e outra coisa, adoro bastidores da vida da corte inglesa. Não importa o século, eu acho muito legal. Porque, afinal de contas, o berço da civilização moderna nasceu na Inglaterra, né? Tudo que os caras inventaram. Tem uma série muito bonitinha chamada Vitória, a Jovem Rainha, né? Que conta a história da Rainha Vitória quando ela assumiu o trono com 18 anos de idade. Aí teve que casar com um cara que era um mala sem alça, um duque da Alemanha, né? Só que ela foi responsável por levar a Inglaterra para um outro patamar da economia, né? Criou indústria. Ela a era vitoriana é a era da industrialização na Inglaterra, né? E aí qualquer assunto relacionado com isso, por exemplo, Downton Abbey não fala sobre reis ainda, mas fala sobre um povo nobre, né? E esse é um assunto que eu sempre gosto de também falaremos sobre Downton Abbey, também uma série que amo de paixão. A Marta Salles, nossa amiga aqui também, que faz roteiros fantásticos de viagem, também disse que ama The Crown. Quero agradecer também a Nalva, que está aqui com a gente. Paulo, você está falando aí que ama a realeza e os bastidores. Você mudou um pouco a sua impressão sobre a família real depois de assistir a essa série? Ou você já tinha uma impressão diferente? Na realidade, é assim, qualquer tipo de família, como eu disse, né? Eu sempre gostei muito desses negócios de bastidores e tal. Quando você vê um filme do Errol Flynn, em 1940, em que ele é apaixonado pela rainha da Inglaterra, não sei qual a rainha que era, mas era a Bette Davis fazendo, então tanto faz. Você já nota que o esquema da política ali era um negócio meio barra pesada. O filme que mudou um pouco a minha visão sobre os bastidores do poder na Inglaterra, né, no Reino Unido, na Grã-Bretanha, foi O Homem que Não Vendeu Sua Alma,
que é um filme que fala sobre o Thomas More, que era braço direito do Henrique VIII, né? Mas ele não compactuava com a ideia do rei se divorciar da rainha para casar com a Ana Bolena, né? Que, cara, entre nós, o cara ajudou a criar a outra religião, né? Os luteranos, né? O protestantismo, porque ele queria só chafurdar, entendeu? O cara era um safado. Então, quando eu vi toda aquela trama sendo construída em volta de um cara que era um articulador político do reino, e de repente ele é colocado na parede porque não quer apoiar o fato do rei romper com a Igreja Católica, porque ele queria se divorciar, mas a Igreja não pode, né? As regras do jogo no cristianismo não permitem esse tipo de coisa. E o que aconteceu? Ele acabou indo parar no calabouço e cortar a cabeça do Pujo. Então, quando você vê esse tipo de visão, peraí, mas o cara era do bem. Ele não tava, e aí você vê todo mundo articulando para sacanear ele, aí você extrapola isso para o mundo geral que a gente vive hoje, né? Sim. Então, o que eu acho legal na construção dessa série, que ela mostra um pouco desses bastidores, mas sem apurrinhações, porque também eu não quero assistir uma série glamurosa sobre, né, a Elizabeth II, do jeito que ela foi empossada, aquela coisa toda, para ver drama esses dramas assim meio chatos, né? De drama chato já basta ligar a televisão e ver, né, no Jornal Nacional, para a gente conseguir assistir alguma coisa lá, né? De qualquer maneira, é muito legal você ver o que aconteceu nessa produção, porque é um rigor histórico muito legal. Pode ser que tenha muita licença poética, tá? As discussões, por exemplo, da irmã da Elizabeth, né, que queria casar com um cara que era casado, o cara ia se divorciar para casar com ela, mas isso não pegava bem para... Townsend, né? Porque não pegava bem. Também. Né? E ainda tem aquelas questões relacionadas com por que o trabalhador inglês tem que sustentar a rainha da Inglaterra e só aqui, né? Eu gosto muito da terceira temporada, quando ele vai falar sobre aumento de salário, né? Aí eles fazem um documentário sobre a família real e acabam descobrindo a mãe eu esqueci o nome A mãe do Duque. A mãe do Duque. Príncipe, né? Que é príncipe, na verdade. A mãe do marido da rainha. Exatamente. Aliás, é uma confusão. Isso aí que me incomoda um pouco, porque de repente os cargos não importam. Eu gosto do personagem, né? Independente se ele é duque, baronesa, não sei das quantas, Lord de Exeter, né? Mas e aí você descobre uma coisa que eu não sabia. Como, por exemplo... Mas para ele... No primeiro episódio da nova temporada, eu fiquei surpreso com aquela história do atentado o irmão o irmão da rainha, né? Falei, que coisa absurda! Como é que pode ter acontecido aquilo? E olha, é uma coisa relativamente recente, eu já estava trabalhando na época, né? Mas aqui... Peraí que eu esqueci agora, atentado a quem? Me esqueci disso. É o Charles Dance, que é o ator, que ele é o que aconselha o Charles, né? Olha, se quiser... Ele fala, se quiser prevaricar, prevarica, mas agora não. Arruma, né? Não é para você ficar com a débil mental da outra mulher lá que enganou, com a Camila e tal. E ele acaba morrendo no atentado. Eu não sabia desse atentado. Acontece que na época que isso aconteceu, a coisa mais normal que tinha numa redação de jornal era assim, explodiram mais uma bomba lá na Irlanda. Pô, quantas pessoas morreram? Foi, né? Lembrei. Exato. Então, a gente acaba perdendo... A Diana se aproximou mais do Charles. Exatamente. E na época, deve ter acontecido isso de desmonte. Então, a gente, nas redações, o pessoal até selecionava. Peraí, quanto é que nós vamos dar hoje? Não, vamos pegar esse atentado que deu 5 mortes. Porque o anterior só deu 2. É uma bizarrice, mas era o jornalismo que se fazia naquela época, né? Mas é que hoje em dia, com o coronavírus, estão fazendo a mesma merda, mas tudo bem. Passemos adiante, minha cara. Mas é interessante que não é esse o caso do atentado, mas essa série, você falou da mãe do marido da rainha, que apareceu, que eles contaram tudo uma história,
que ela era freira. É uma Isso. história maravilhosa, inclusive, que ela fez um trabalho importante lá na Grécia de ajuda humanitária. Eles, nessa série, desenterraram umas histórias assim que ninguém estava esperando, porque o que todo mundo esperava era mais fofoca, era É, mais casamento, né, do sim. Charles com a Diana, era mais ninguém que nos ouça o tampar. Mas, enfim, e desenterraram, né, umas histórias que ninguém conhecia. Interessante isso. Por exemplo, um dos episódios que eu mais gostei da terceira temporada é o do desastre que acontece naquelas minas de carvão lá da Irlanda, né? Nossa! Aquilo, você sabe que, porra, tudo bem que a época que aconteceu foi no começo dos anos 60, eu ainda era moleque, então não via isso. Mas vendo o que eu achei muito legal, que foi a conclusão do episódio, quando aparece lá os letreiros, a única coisa que a rainha sempre se arrepende é de não estar desde o primeiro dia lá, né? E que ela nunca chorou. E aí você pega uma atriz do tamanho da Olivia, né? E faz ela escorrer uma lágrima no finalzinho do episódio. Eu falei, meu Deus do céu, eu quero casar com essa mulher. Não a rainha, a Olivia, que vai ser uma tremenda. E eu conhecia ela, Adriana, não é de agora que ela ganhou o Oscar, não. Conheço ela de outros trabalhos, como, por exemplo, Broadchurch, que é um seriado de investigação policial, que ela faz uma policial dessa cidade, né, de Broadchurch, que fica na costa na Inglaterra, onde morre uma criança. E aí tem toda a investigação de quem é que matou, por que matou, é uma coisa bem complexa. E a mulher dá um show de interpretação. E quando você vê ela assim, fisicamente, ela não é lá aquela donzela bonitona, né? Estilo Adriana de Castro, né? Mas ela tem um talento intrínseco, né? Que ela consegue passar uma credibilidade em qualquer papel que ela faz. Essa da rainha, essa do The Crown, essa da detetive, até mesmo uma de agente da CIA que ela faz no Gerente da Noite, que é uma minissérie muito boa, né? Baseada numa história do John Le Carré, que, aliás, né, o Peter Morgan foi o roteirista desse filme, também baseado no John Le Carré, que é O Espião que Sabia Demais. Muito bom, inclusive. Bom, Recomendo. Então a escolha dela para você foi aprovadíssima. Pô, com certeza. E mesmo para Ellen Bonham Carter, eu acho ela assim razoável em algumas coisas, mas assim, ela tá muito legal, porque ela digamos, ela é o dia a dia dela, né? Ou seja, ela é aquela pessoa que tá com nada, ela quer fazer aquilo por quê? Porque ela não foi a escolhida para ser rainha, então ela é a princesa, então ela quer ter uma vida... Da segunda Margaret? Hã? Ah, sim, Você desculpa, tá a segunda Margaret, A primeira era só uma ingenuazinha, uma atriz boa, mas ingenuazinha. Mas eu, por exemplo, a Claire Foy, que faz a primeira rainha, nossa, ela é fantástica. Nossa. Fantástica. Eu gosto muito também do Matt, né? Que fez o Matt Smith, que fez o Duque, né? O novo Duque também. Aliás, eu acho interessante. Eles têm uma expressão, parece que com a idade, eles ficam mais rígidos, né? Não os atores, mas os atores interpretam esses personagens. Se eles, assim, no dia a dia, eles são desse jeito, deve ser uma vida meio complicada, né? Porque você tem que lidar com o fato de você ser da realeza e, ao mesmo tempo, tentar ser uma pessoa normal. O que é difícil, né? Beleza. Você vai entrar na sala e a pessoa vai... Ô, seu Duque, satisfação, seu Duque. Deve ser. E como você estava falando aí do Henrique VIII, que ele acabou modificando a igreja porque ele queria se casar, às vezes é uma linha tênue, né? Entre as amarras que existem e que do poder. Até onde você deve seguir ou não, porque aquela história que acho que foi na segunda temporada que falou muito do casamento da Margaret, que ela sabia que ela não podia casar com um divorciado, que a igreja não permitia. Então, ela já sabia disso. Por que ela foi se envolver com uma pessoa que era, até na época, casada?
Né? A mesma coisa que ele estava, ele já sabia que não podia se envolver. E aí ele foi e mudou a igreja, enfim, sei lá, é tudo muito complicado. Mas aí depois mudou tudo, todo mundo divorciou e casou, né? Pois é. Então, É uma coisa interessante quando você pega e transpõe para dramaturgia esse tipo de história, porque você pode ser, é um risco, porque você pode exagerar de um lado ou deixar de informar do outro. Acho que o The Crown tem esse balanço, porque o cara, o Peter, ele manja muito desse negócio, né, de contrabalançar. O cara que fez o roteiro da Rainha, né, ele fez o roteiro de um outro filme muito louco, né, que deu o Oscar para o Forest Whitaker, que é o último rei da Escócia, que fala sobre o Idi Amin Dada, que é um outro ele nego fez o roteiro desse filme? O Último Rei da Escócia, ele que fez o roteiro? Foi. É fantástico. Maravilhoso o roteiro desse filme, fantástico. Eu vi esse filme, mas eu não sei se eu verei de novo, porque ele é muito forte. Violento, tá louco. Aquela história da mulher dele, né? Nossa! E você se envolve muito no filme. E você acha que essa série The Crown tirou também um pouco do glamour da família real? Eu acho que não. Acho que não. As pessoas ainda. Eu tive. Engraçado, né? A primeira vez que eu fui para Londres, que foi em 89, se eu não me engano. Não. 96, 97, alguma coisa assim. Não vou lembrar direito, mas foi por aí. Foi a primeira vez que eu fui para Londres. E eu fui para uma junket de imprensa e tal, e aí eu tinha uma repórter de uma televisão independente americana que falou assim, você vai fazer alguma coisa agora? Eu falei, não. Ela tinha um nome muito legal, chamada Paula Bond. E eu brincava com ela, Paula Bond. Até ela entender a piada com o James Bond, demorou um certo tempo, porque a americana é meio travada para algumas coisas. Mas tudo bem. Aí ela estava no saguão do hotel, depois da entrevista, e falou assim, são 15 para as 11. Você não quer ir ver a troca da guarda? A troca da guarda? Eu nem lembrava o que era isso. Troca da guarda, tal, da rainha. E o hotel que a gente estava ficava, tipo, sei lá, nem 1 quilômetro de distância do Palácio de Buckingham, né? Falei, vamos. Mas é impressionante, mas aquilo é uma coisa religiosa, né? Acontece todo dia, há pelo menos 800 séculos, se é que eu posso exagerar nesse sentido, uma coisa simples, que é ver os soldados saindo do palácio e um outro grupo entrando, que dura, sei lá, 15 minutos, se for tudo isso. Mas, assim, cheio de turista em volta da praça, vendo os caras passando para lá e para cá. Fora a tradicional brincadeira que o pessoal gosta de fazer, que é ir numa guarita e ver aquele soldado com aquele capacete tradicional, totalmente sério, você fazer brincadeiras com ele, e que não é bem assim, tá? Ele revida, não é qualquer... Então, exatamente por causa disso, se isso é feito tanto pelos turistas quanto pelo pessoal local, eu imagino que ainda existe respeito pela família real, porque, assim, cá entre nós, a família real é a sustentação da sociedade britânica. Se por acaso acontecer isso, já aconteceu várias épocas, né? Dela começar a ceder e o reino inteiro entra em caos. Entra na economia, na parte social, na parte de liberdade de expressão, entra no diabo a quatro. Tanto é que quando a Margaret Thatcher entrou no poder, né, que é uma conservadora, muitas pessoas que não eram conservadoras, eram meio de esquerda, começaram a contestar o jeito rígido dela atuar. Só que era um jeito rígido, mas, ao mesmo tempo, para fazer com que as pessoas entendessem que o único jeito da Inglaterra sobreviver e entrar no século XXI de uma maneira mais sólida é sendo rígida. Não adianta escapar. Mas isso não significou intervenção na imprensa, censura, intervenção na liberdade de ir e vir, nada. Só uma economia rígida, deixando todo mundo trabalhar. Disciplina, né? Significou disciplina. Exatamente, que é o que está acontecendo, que acontece no início da série, com a Gillian Anderson fazendo a Margaret Thatcher divinamente. Olha, eu já gostava dela como atriz canadense. Agora ela com sotaque britânico, pelo amor de Deus, né? Agora é chutar o pau da barraca. Eu já tinha achado divertido ela fazendo
uma minissérie que Grandes Expectativas, se eu não me engano, que é um texto clássico em inglês, né? E eu achei estranho aquele sotaque, né? É difícil, né? Eu adoro o sotaque britânico, ele tem aquela pompa, né? Só que depois ela entrou numa outra série que aí eu achei mais interessante, que ela fazia uma investigadora de polícia, que é o seriado The Fall, né? Uma investigadora de polícia de Londres que vai para o interior, vai, se eu não me engano, em Belfast, investigar um serial killer. E ali ela tá um show. Ela assim, com aquele sotaque, com aquele jeito, né? Ainda por cima bissexual, ela seduz uma detetive de campo, mas já teve um caso com o chefe do setor. Quer dizer, um personagem muito legal. E aí ela encarna a Margaret Thatcher. Assim, só dá para comparar a Margaret Thatcher dela com uma outra, né? Que é outro símbolo icônico, que é a Meryl Streep, que ganhou o Oscar fazendo a rainha. Mas eu achei tão diferente a Margaret Thatcher dela da Meryl Streep. Como é que é? Eu achei muito diferentes as duas. Não, sim, mas acontece que você vê na Dama de Ferro, você vê a evolução do personagem, tá? Enquanto ela não era ministra e depois que ela saiu sendo primeiro-ministro. Aqui não, você joga a atriz já fazendo papel, ou seja, você não consegue ver a evolução dela como pessoa dentro da série, porque ela já está construída ali. Então, assim, se você pegar só os trechos da Margaret Thatcher na Dama de Ferro como a primeira-ministra, né, você vai ver que as duas estão ali chutando o pau da barraca, o jeito, meio carrancudo, meio rígido, né? Eu fiquei besta com a Gillian Anderson, nem parecia a Gillian Anderson. E a maneira de sentar, nossa, fora também, ela colocou uns implantes lá, mas não sei o nome disso, esqueci agora. Prótese. Impressionante, tá? Não, ela está realmente impressionante, né? Agora, é por isso que a gente assiste esse tipo de série. Porque você tenta comparar com o que aconteceu na realidade. Quer dizer, eu não sabia que ela teve aquele embate com o próprio gabinete dela, né? Os caras achavam, o que essa mulher está fazendo aqui? Essa mulher não entende nada. Aí ela passa um final de semana muito ruim, junto com a rainha. Nunca imaginei elas duas serem coleguinhas de quarto, ficar trocando fofoquinha, nada, muito pelo contrário. A rainha sempre teve essa postura. Quer dizer, quem é o ministro? Está aqui o Churchill, vou conversar com o Churchill. Está aqui o outro, da Thatcher. Então é assim, não tem esse negócio de ser íntimo. Porque a rainha, ela não tem prazo de validade, né? Já o ministério tem. Não só pelo fato de estar 4 anos, mas também, se ele fizer alguma besteira no meio do caminho, ele é obrigado a renunciar, porque a pressão interna é muito grande. Olha, o cara está ferrando a nossa vida, não sei o quê. É o que aconteceu agora com a questão do BRICS, né? Uns defendem, outros não sei o quê. Eu sei que no final... Lógico, mas por quê? Existe, é isso que eu acho divertido. Existe um filme muito bom, tá? Uma produção da HBO, estrelado pelo... como é que é o nome do ator? Bom, não vem ao caso. Não vem ao caso, sim. É o Benedict Cumberbatch, que ele mostra como é que foi manipulado a opinião pública para, no plebiscito, votar contra a inclusão no Brexit, para a saída do Brexit. Só que na manipulação não falava, por exemplo, uma coisa que um amigo meu me falou, que morava em Londres, né? E ele falava uma coisa assim, esses caras estão discutindo um negócio que eles não estão entendendo, tá? Porque a partir do momento que a gente sai da comunidade europeia, o que acontece quando você sai de uma comunidade fechada, né? Você vai ser obrigado, por exemplo, ele gostava muito de tomar vinho chileno. Então tinha um importador chileno que vendia diretamente na Espanha. E esse importador distribuía os vinhos de todos os lugares aonde? Não, na Inglaterra. Então ele pagava lá uma garrafa de vinho chileno, que hoje a gente paga aqui, sei lá, R$80, ele pagava suas 15, 20 libras, né? Pois bem, por causa desse negócio de sair do Brexit, a garrafa começou a custar 80. Isso, se você extrapolar para o geral, essa é a grande nhaca. Não é só assim, nós temos a libra esterlina, não vamos ter o euro. Afinal de contas, nós somos britânicos, nós somos civilização. Não, mas peraí. O mundo mudou, meu amigo. Você tem que conviver com as diferenças, com
com os negócios, estão discutindo a questão da China hoje, tá? Que é uma barra pesada, porque ele é um puta de um parceiro, mas é o pior regime, um dos regimes mais totalitários do planeta, né? Matar o Pois é, médico muita que dá... opção. Então, tem que formar a própria opinião, tem que ler tudo, tem que... Assim, Por isso né? que eu adoro esse tipo de discussão, porque... Né? Vamos estudar filosofia, vamos ler Sócrates, vamos ver o que é democracia, não é? Pois é, eu acho assim, o grande problema que hoje a gente... Eu acho assim, as redes sociais são fantásticas, Adriano, são fantásticas. Deu voz para muita gente que não sabia o que era falar, né? Mas, ao mesmo tempo, os mal intencionados existem com ou sem voz, né? Então, para você saber... Eu sempre gosto de falar sobre séries, porque eu nunca explico simplesmente a série fala disso, disso, disso. Eu acho que qualquer seriado ele aprofunda mais qualquer tipo de discussão. Por exemplo, eu acabei de editar uma entrevista com um amigo meu sobre um livro que ele publicou chamado Quando os Macacos Dominavam o Mundo. Que ele escreveu um livro enorme, que ele escreveu em 2001, mas ele pegou o livro agora, atualizou com mais informação sobre o planeta dos macacos. E que naquela época, lá nos anos 70, em 68, quando o filme estreou, ele falava de coisas que você não entendia, porque eu era criança, não sabia, mas você analisando, o filme falava sobre macartismo, sobre preconceito racial, preconceito religioso. Estava tudo lá nas entrelinhas do filme. Então, numa série de televisão, é a mesma coisa. Quando você assiste The Crown, você vai ver, ok, pô, os caras são poderosos e tal, mas peraí, eles também são seres humanos. As dúvidas que a rainha tem em relação ao dia a dia dela, não é assim, se eu vou usar esse vestido para jantar ou não. Né? São dúvidas do tipo, peraí, isso aqui é um país. Vou falar aqui da Margaret Thatcher, da preferência dela, descarada pelo filho. Exato. E nada para a filha, né? E outra, numa hora também que ela deixa escapar que o filho estava fazendo negócios com a África do Sul. E a gente não sabe também até onde aquilo é verdade, né? Mas a série deixa entender que ela não queria assinar as sanções na época contra o apartheid por causa que o filho estava tendo relações econômicas com a África do Sul. A gente também não sabe até que ponto isso é verdade, mas está lá na série. Mas eu não duvido isso, sabe por quê, Adriana? Assim, de algum ponto essa coisa surgiu. Você pode fazer licença poética sobre a relação dos personagens e tal, mas quando são fatos que saíram na imprensa de um modo geral, você não tem como dizer. Fato é fato. Você não pode discutir, porque ele está ali. Você pode não concordar com as coisas que fizeram em cima desses fatos. Por exemplo, será que realmente o Charles fez essa negociação e a rainha resolveu proteger ele? Porque ele era muito... Aliás, era muito mimado cá entre nós. Vou te contar um negócio. Um cara desses aqui em São Paulo, né, devia estar colhendo açúcar para poder melhorar o ânimo. Estou falando do filho da Tati, né? Sim, da Margaret Thatcher. Sim, claro. Não. Da Tati, lembra? O Charles também é uma mala. A rainha pergunta para ela, e o seu filho? Como é que tá? Porque lembra que ele se perdeu? Sim. Lembra? Que era um filho também mimado, e ela achava o filho maravilhoso, a Tati, e não dava a menor bola para a filha. E assim, a série mostra a Dama de Ferro, uma pessoa que a gente admira tanto, que fez coisas maravilhosas, sem dúvida, para a Inglaterra, mas como é que era na casa dela? Ela tratava os filhos diferentes. Ela não tratava os filhos iguais. Impensável isso, e fala isso para a rainha. E o marido acha normal, acha natural. Dá preferência para a filha. É uma coisa tão maluca isso tudo, né? Como é que você que um é melhor que o outro? Isso não entra na minha cabeça. Como filha e muito... Nossa, se meu pai me fala que ele me prefere, eu prefiro os meus irmãos, acho que vai sair uma confusão ali. E eu também procuro criar meus filhos amando todos. Eu acho que Deixa eu só completar falando uma coisa, Paulo. Olha o que você disse, como é importante sobre manipulação da informação. Quando a gente ouve uma pessoa falando uma coisa, por que ela está falando isso? Qual é o interesse dela?
para falar isso, né? Verdade, Ele mostrou isso na série. Ué, a Thatcher ali era contra as sanções do apartheid, por quê? O que tinha por trás, né? Por isso que eu acho que quer dizer, não só ela, mas o próprio Charles, né? Ele era eu não sei, talvez o lado militarizado, né? Da família, porque afinal de contas o Charles Dance, o personagem dele lá, o Duque, né? O que era o ministro da guerra inglês, ele protegeu muito o garoto, né? E orientou ele nas coisas erradas. Até que isso é uma das brigas que ele tem com o próprio pai, né? Com o próprio eu nunca lembro qual é o nome, se é Duque, o marido da Elizabeth. Pronto, fica mais fácil. Sim, esse é o nome dele também. Ele é príncipe, né? Que ele pediu para ser príncipe. Isso Acho que é o Duque de Edimburgo, não é isso? Isso, presidente de Edimburgo. Porque tanto é que eles viram em morte e eles ficam num castelo lá da Escócia, né? Onde eles fazem as caçadas que lugar mais bonito, né? Eu adoraria conhecer. É o único lugar que eu já pensou? Inglaterra. Porque depois que eu assisti... É engraçado porque eu assisti o Expresso do Oriente, Assassinato do Expresso do Oriente, né, da Chris, e eu não sabia que ele termina a viagem em Paddington, que é o lugar onde eu fiquei no hotel em Paddington, naquela baita de uma estação de trem maravilhosa, tal, e que ainda mantém a mesma arquitetura da Inglaterra vitoriana, né? Então, quando eu acho legal a Inglaterra por sinal, porque a Inglaterra nos deu Sherlock Holmes, Agatha Christie, né? E outros mistérios da nossa vida comunal, né? Shakespeare, o famoso Shakespeare, né? Apesar de alguns americanos tentarem dizer que ele é só fruto da imaginação de vários autores, né? Ai, neguinho, tem uma dor de cotovelo, eu vou te contar um negócio. Para com isso, né? Estou esperando a pergunta. E a próxima? Vamos voltar aqui então para a série. Vamos falar de uma coisa que nos interessa muito, que é o casamento do Charles com a Diana. Menino, a série escancara aí na 4ª temporada. Parece que todo mundo já sabia, não sei se é a gente que não sabia, que parece que o Charles realmente sempre teve uma relação com a Camila. Parece que a vida inteira, né? Assim, desde quando conheceu a Diana. E a série fala isso, nem não sei, fico imaginando o que a família real está achando aí dessa série. Olha, eu acho o seguinte, quando surgiram os primeiros boatos dessa história lá nos anos 80, depois do casamento, eles já tinham tido 2 filhos, né? Então, eu falei, peraí, pô, eu não acredito que esse babaca tá fazendo tudo isso por uma mulher casada. Eu entendia isso como uma fofoca de bastidor. Aí eu assisti um Saturday Night Live, onde eles reproduzem um dos diálogos, das coisas que ele falou, sei lá, em que Cartas de Amor, dizendo que ele queria ser o OB dela para ficar junto dela. Que é isso? No mínimo... Não, a relação deles era complicada. Desde quando você descobre que ele foi enganado por ela, tá na cara, né? Foi manipulado. Se isso aí é a licença poética para dizer, poxa, ele não é tão ruim assim, você tem que entender o passado, é a mesma história que isso me irrita profundamente de desconstruir vilão clássico do cinema, né? Então você tem o Darth Vader. Agora ele já não é mais um vilão clássico, ele é só uma criança que foi... Olha, para mim... acabou Star Wars. Depois que a Disney entrou, olha, já era para mim. Não, mas é o seguinte, essa história do Darth Vader não foi nem por causa da Disney. Foi o Lucas que criou no episódio 1, quando mostrou o Anakin Skywalker pequenininho, ele era escravo, a mãe escrava, então ele é traumatizado por causa disso. Aí você pega uma outra personagem, que esse é o personagem da Disney legal, a Malévola. A Malévola no desenho animado, né, dos anos 50, é a vilã filha da mãe. Ela quer matar uma criancinha que nem nasceu. Eu não gosto quando muda também.
falando de desenho, agora passando para a vida real. Entendi, Eu mas eu entendi a analogia que você está fazendo, entendi. Ah, bom. Porque eu também, assim, eu tenho uma regra no meu trabalho e na vida que é a seguinte: não vamos inventar a roda. A roda foi inventada, ela funciona muito bem, ela pode girar, pode fazer o diabo a quatro, mas na hora que você começa a inventar a roda, você vai ter uma desgraça de uma injeção de saco eterna, né? O Lucas sofreu isso por causa dos 3 primeiros episódios. Vou contar a história. Eu não quero saber como o Darth Vader surgiu. Eu não quero. Nunca quis. Quando eu li as primeiras matérias, quando saiu o segundo filme, né, o Império Contra-Ataca, que eu vi matérias no New York Times falando que ele, na realidade, tinha a ideia de 3 trilogias, a primeira explicando a origem do Império, a última, não sei o quê. Eu falei, não, eu quero saber da última, eu não quero saber o que aconteceu antes. Porque assim, se ele não fez isso antes, por que ele está fazendo isso agora? É a mesma coisa de a edição do diretor. Eu assisti um filme chamado Blade Runner em 82, que para mim é um puta filme. Ah, mas essa não era a versão do diretor. Aí você assiste a versão do diretor e fala, meu Deus do céu, Ridley Scott é um mala sem alça, é muito chato essa versão. Cadê o cara falando? Como é que... Nada. Ah, não, é porque na realidade você fica na dúvida se ele era um replicante ou não. Ah, me poupe, né? Não aguento essas coisas. Eu gosto das séries, porque elas são mais construídas com um pouco mais de rigor nesse tipo de coisa. Tá, mas então você gosta tanto desse roteirista, o que você achou do diretor, né, do que você gosta tanto, o que você achou dele não ter mostrado a cena do casamento? Ele disse que ele preferiu focar no vestido, que o vestido que representa todo sei lá, o sufoco que não sufoco, acho que como a Diana estava se sentindo ali, né? Olha, eu achei o seguinte... Também, a atriz falou assim, todo mundo já tinha visto o casamento. Eu também achei interessante. É exatamente isso. Tem certas coisas que você não precisa... Você quer ver uma coisa interessante? Outro filme... Obrigada, Dani. Obrigada, peso. Isso, ela está me ajudando aqui. Obrigada. Outra coisa que é interessante quando você vê bastidores, né? Você tem no filme O Discurso do Rei, né? Uma coisa que você descobre depois de muito tempo que ele tinha problema de falar. Quando você vê o Jared Harris, logo nos primeiros episódios da primeira temporada, com a rainha dizendo, olha, você vai ter que substituir e tal, o Jared não fez um personagem caricato, ou seja, parecido com o Discurso do Rei. Não, ele fez o dele. Então ele tem uma outra gaguejada. E é importante isso, porque você vai ver outros filmes recentes, antes do Discurso do Rei, onde o Eduardo, ele falava normalmente, né? Tem um filme sobre o Winston Churchill muito legal, que ele conversa como se tivesse nada, não tem papo nenhum. E aí, hoje, eles já estão usando isso. Isso já é uma referência histórica que descobriram, né? E aí é uma referência histórica. Então, eu acho legal quando eles pegam essas informações para deixar a coisa melhor. E lá no filme, não mostra a coroação dele. Porque eles pegaram filmes da época, botaram dentro do filme original, mas só mostra colocando em cima e tal. Não mostra toda a cerimônia, pompa e circunstância, porque isso toma tempo. A questão do casamento dela... Que não dá, muito mais... Isso aí toma tempo, todo mundo já viu, tem uma de imagem, isso. Exatamente. Não, e outra coisa, você entra no YouTube, você acha que o casamento dela, você quer saber, foi televisionado para mais de 2 bilhões de pessoas naquela época. Né? Mas no seriado, o que é importante é mostrar um outro lado que eu acho que é interessante, né? Que é o seguinte, a pressão que ela sofreu. E não só a pressão sobre seu casamento, ela já sabia da história da Camila, e ela ainda tem que usar aquele vestido que pesava 80 mil quilos mais forte do que ela. Né? Então, está falando aqui que o vestido representava o peso, era o peso de carregar aquele vestido, e o peso também de se tornar princesa, exatamente. Obrigada, Dani. Obrigada, gente, pela participação de vocês. Mandem perguntas aqui para o nosso mega crítico maravilhoso. Vamos aproveitar essa presença do nosso querido Paulo Gustavo. Assim, não tem tempo, aí focou no vestido. Muito interessante, né? Também achei. Porque se todo mundo já viu, para que você vai colocar uma coisa repetida? Então vamos criar
Essa acho que é a postura certa de qualquer produtor de televisão. Você não precisa mostrar um terremoto em Hollywood se você focar só na vida de 4 pessoas que foram atingidas daquele jeito. E você cria um drama em cima daquilo, né? É a história de, por exemplo, de um seriado trivial como The Walking Dead. Você não precisa mostrar como o mundo está sendo dizimado por causa do apocalipse zumbi. Não, mostra como é que esse grupo está sobrevivendo. Que essa é a história mais importante, né? E assim, de uma maneira geral, e isso é legal, quando você falou do almanaque dos seriados, né, do livro, isso é um negócio legal, porque hoje você tem série para tudo quanto é tipo. Quando eu comecei a fazer a pesquisa, né, eu descobri uma coisa curiosa, né, porque eu tenho uma tabela que eu atualizo ela regularmente. Infelizmente, por outros motivos, ela está desatualizada desde 2016. Então, tem 4 anos de seriado que eu não coloquei ainda nessa tabela. Então, só para você ter uma ideia, na quantidade de coisas que a gente assiste. De 1950 a 2000, 50 anos de televisão, tá? Você tem nada mais, nada menos que mais ou menos 900 e poucas séries. De 2000 até 2016, tá? Esse número passa para 1.800 e cacetada. Ou seja, menos de um terço, né? Menos de um terço dos anos da história da televisão tem o triplo de seriado. Hoje, por exemplo, no ar, hoje em 2020, você tem no Brasil algo parecido com o que tem nos Estados Unidos. Os Estados Unidos está batendo a casa dos 550 séries. Hoje no Brasil ela está chegando a 400 e poucas. Aí eu pergunto para você, você tem tempo de assistir tudo isso? Não, né? Ninguém tem. Então você tem que fazer o quê? Criar séries para poder manter o seu negócio no ar, tipo a Netflix, por exemplo, né? Criar séries que tenham relevância para que as pessoas assistam. Então você tem lá os bastidores sujos do poder nos Estados Unidos, com a House of Cards, né? Que é inspirado numa série britânica dos anos 90, passou inclusive na TV Cultura. Você tem os bastidores de uma prisão feminina, né? Para elevar um pouco a temperatura, né? Com um pouco de cenas um pouco mais ousadas, que é Orange is the New Black. E aí você tem The Crown. Olha a variação de humor. Né? Você tem The Crown, que é os bastidores da vida da rainha e sua família. Eu acho isso fascinante, porque que dá variação, dá opções de você assistir. Ah, não quero ver isso, quero ver isso. Né? Porque a gente... Não, desculpa, só concluindo. Você vê que hoje, com o advento da TV por assinatura e dos canais de streaming, você começou a ter muito mais alternativa de que, por exemplo, o que eu vou assistir hoje na TV aberta? Eu vou assistir a novela das 7, a novela das 8, a novela das 9. É só isso. Porque não te dá variação. E é uma novela que vai começar hoje e vai terminar daqui a 6 meses. Ou, se ela tiver muita audiência, daqui a 9 meses. Ou, se não tiver, vira uma minissérie de 30 episódios. Agora, a grande vantagem do seriado é a seguinte: terminou uma temporada, se você não gostou, você não assiste mais. Né? Ou, se você não gostou, você sai no segundo episódio. Eu tinha uma filosofia anterior pelo menos até, acho que é por causa disso. Até 2016 eu assistia um episódio de cada série lançada. Só para saber como é que é, né? Ver o visual, etc. Eu não estou conseguindo mais esse tempo. Porque, rigorosamente, hoje, com os canais que nós temos aí, a Netflix, Globoplay, a Amazon, mais Globosat, bom, apesar que está tudo dentro do Globoplay, o Disney Plus, como é que é o nome? O Star Play, Paramount Plus, tem um monte de canais, Stream Look, etc, etc. Sai mais ou menos uma média de 10 séries novas por semana. A cada 15 dias, só para facilitar. É muita coisa. Então, assim, eu arrisco. Por exemplo, eu estava assistindo um negócio muito curioso no domingo, eu estava, depois do almoço, franguinho, maravilhoso e tal, eu sentei no computador para dar uma olhada em alguma coisa para relaxar. Aí no Globoplay estava uma série estranha chamada como é que é? Não, chama Nowhere Boys, Garotos Sem Destino, é uma coisa assim do gênero. Que são 4 garotos, é uma série australiana de 2014, 2013, sobre 4 garotos que se perdem num passeio, adolescente, né?
se pede um passeio no campo. Só que quando eles voltam à civilização, eles estão num mundo paralelo, porque ninguém sabe quem eles são. Uma história muito legal. Agora, eu acompanhei a primeira temporada inteira, só porque eu não aguentei. E são 13 episódios, tudo bem que são 13 episódios de meia hora. Eu não aguentei a estupidez do jovem australiano. A quantidade de coisas de sem noção que os caras fazem, eles sabem que eles estão num lugar que eles não podem fazer nada, e eles fazem. São o bando de imbecis mais maluco que eu já vi na televisão. Eu assisti a primeira temporada para saber até onde ia. Tem 4. Aí foi divertido. Divertido, mas não estou afim de assistir mais, porque aí eu assisti o primeiro episódio da segunda temporada e já vi que virou uma coisa mais de ficção científica e tal. Não faz. Não, eu gosto de ficção, mas já saiu do meu escopo. Deixa eles brincarem lá. Ô Paulo, mas eu acho que, voltando aqui para The Crown, eu acho que é um sucesso grande também, porque ó, você tem família, você tem fofoca, você tem família real que está no imaginário e o virtual, da sociedade. Né? E também tem muita história e política. Você falou aí uma coisa importante, a gente vê a força da rainha quando ela diz para um primeiro-ministro, agora não me lembro em qual temporada, que ela estava extremamente irritada, que ela vai receber um dos primeiros ministros e ela fala assim, você está renunciando? Vocês entram e saem daqui, mas eu fico. Quer dizer, criticam tanto ela sobre as atitudes dela, mas ela tá sempre ali, né? Ela tem que estar sempre ali. Muita carga em cima dela. E isso é legal porque quando ela conversa com a Margaret Thatcher, né, ela conversa e fala assim, eu vi que você já escolheu o seu gabinete. Eu também já escolhi. Eu queria ver com você os nomes que você apontou, se eu acertei. Aí ela vai falando, e ela acerta. Por isso é interessante ver que a relação das duas era muito complicada, porque de uma hora para outra, puta da vida com o jeito que tratavam ela dentro do gabinete, ela demite, ela expulsa, né, literalmente, uma boa parte dos caras que provavelmente foram os que a rainha escolheu. Não que ela escolhesse fisicamente, ela escolheu assim, no quadro geral, quem é essa mulher que vai assumir o primeiro-ministro, vai escolher, eu acho que pode ser esse aqui por causa desse perfil, esse aqui por causa desse perfil. Então, provavelmente, a relação das duas vai ficar meio azeda, exatamente por causa disso. Como aconteceu com Tony Blair, com a rainha na morte da Diana, né? Que a rainha não queria falar qualquer coisa, ele insistia, vai lá, vai na televisão, até que ela foi, né? Eu já vi, inclusive, a versão, quer dizer, o discurso filme também. Como é que é esse filme? É a rainha, né? É a rainha. É muito bom esse filme também. Fantástico. E é com a... Oh, meu Deus do céu, esqueci o nome dela. Adoro aquela atriz. Mas tudo bem. Daqui a pouco. Também é cheio de significados, que a rainha vai ver o animal morto, mas não vai ver a Diana, o corpo da Diana. Não. Só que ela acaba se comovendo quando ela sai ali na frente do Palácio de Buckingham e vê todo mundo, né? Vê lá e as pessoas indo atrás, rainha, poxa, devia falar alguma coisa, não sei o que e tal. E acaba fazendo isso, não adianta. A voz do povo não tem como calar, entendeu? Ela foi obrigada mais por causa dessa coisa de empatia com o seu próprio reino do que com o político. Não, você tem que ir lá, porque isso pegou mal. Pegou mal por quê? Ela era da minha família, não tem nada a ver com a sua. Mas como a situação do casamento dela, desde o início, foi um pé no saco, e a gente vê isso diretamente no seriado, né? Coitada dela. Eu assisti recentemente um documentário do Elton John, que ele fala sobre a relação que ele tinha com a Diana, né? Por isso que ele refez a música, né? Candle in the Wind, para cantar no velório dela, que ele diz assim, ela era uma pessoa que ficou muito impressionada com o poder do reino britânico. Ela não esperava que fosse daquele jeito, ela ainda imaginava que fosse alguma coisa tipo conto de fada, que é o que, para nós, que assistimos o casamento deles, ficou passando. Todo mundo viu, comentou em tudo quanto é jornal, olha, finalmente o verdadeiro casamento
dos contos de fantasia agora na realidade. E foi. Olha o jeito. O casamento da Elizabeth não teve transmissão de televisão, mas porra, lá foi para a Inglaterra. Né? Não foi um evento mundial. Hoje é um dia civil, porque todo mundo esperava, desculpa, esperava não, pensava que o fato dele casar, certo? Era um indício de que a situação da saúde da rainha não estava tão boa, porque ela poderia morrer e ele ia assumir o trono. E um rei sem rainha... Né? Então, eu gosto muito dessas coisas. A série te levanta muitas lebres para você pesquisar, não só para assistir, mas também para pesquisar fora do seriado. É aquele imaginário, né, que a gente vê muitas frases que falam assim: não compare os seus bastidores com o palco dos outros. Palco, o teatro, aquilo ali, não é? E aí tem essa coisa de imaginação, de contos de fadas. Aquilo é um momento, é uma fotografia, um recorte. A vida real é outra coisa para todo mundo. E não existe isso, né? Não existe felicidade o tempo inteiro. Essa vida não é real, literalmente. É engraçado porque, não lembro se foi na primeira ou na segunda temporada, em que a rainha sai com o príncipe, né, para poder fazer uma viagem nos reinos, né, vai para a África e tal, e depois ela volta para a Inglaterra e ele fica com os amigos no navio, passeando para lá e para cá. Até que descobrem que eles estavam fazendo muito mais do que viajar. Né? Isso não mostra na série. Mas dá para perceber que um bando de homens num navio sozinho, com o rei, pagando tudo, só pode ter baixaria. Né? E aí o cara é obrigado a voltar com a cabecinha baixa. Poxa, mas eu estava fazendo um trabalho importante para o reino. Não, volta, fica aqui, que... Esquenta a cabeça não. Você um dia vai fazer uma coisa melhor. Tá? Por enquanto fica aqui, que já dá menos dor de cabeça. E custa menos para o império. Pode esquecer o império inglês. E assim, não é conto de fadas para ninguém, muito menos para a rainha. Ela precisa ser muito firme para lidar com a família inteira. Sim. Você já imaginou? Uma das coisas que eu gosto muito de ver na série, né, é porque o palácio de Buckingham é muito grande. Né? E as cenas mais emblemáticas que mostram essa complexidade da relação familiar é quando um procura o outro. Alguém procura alguém em algum lugar. Então tem momentos engraçados, que é quando eles instalaram o serviço de som pelos telefones, em que o príncipe procura pela filha, pelo apelido dela. Tem um apelido bem divertido. Né? Você está aí? Não estou. Não, você está aí. E é uma coisa engraçada. Agora, ao mesmo tempo, é um lugar onde você passa momentos de introspecção, filhos da mãe. Então, quando você vê que a rainha teve um dia que realmente foi um caos, ela vai para a janela, às vezes com uma xicrinha de chá, e fica olhando entre o tremular da cortina, olhando para o pátio. O que tem na frente daquele pátio? Né? Já que eles moram lá no palácio. Uma praça linda, maravilhosa, cheia de gente, que fica fazendo o quê? Olhando para dentro. Vendo se vê alguma coisa. Então, por isso que as cortinas estão sempre fechadas lá em Buckingham. Então, você imagina a pressão de você não poder sair para tomar um café num boteco perto dali. Né? É meio que uma prisão também. E acho que esses momentos de introspecção revelam uma outra coisa que eu acho legal, a fotografia. Cada diretor de fotografia que trabalha assim com uma plasticidade muito bonita, né? Qualquer lugar, o lugar onde ela conversa com os ministros, a sala de jantar, os aposentos reais, né? Mesmo a sacada não, a entrada do palácio, que tem a entrada da frente da tropa e tem a entrada de trás, que é para os convidados e tal. Então, aquelas marquises muito bem iluminadas, é um negócio fantástico. O rigor técnico dos ingleses em relação a essas produções de época é fantástico. Acho que já vale a série só por causa disso. Paulo, você acha que faltou destaque para algum personagem? Você sentiu falta de alguma coisa na série?
Eu ia falar dos cachorros dela. Eu adoro aquela raça, os Gorgis, eles são muito legais. Apareceram bastante. Nessa última, acho que apareceram menos. Mas eu achei o foco, porque você notou que essa série, ela na realidade é uma antologia de temporada a temporada, ela foca num determinado assunto, ela começa e vai até o fim, né? Então tem lá, na primeira temporada, o Winston Churchill com o problema da Segunda Guerra Mundial, etc, etc. Aí você tem a saída dele do governo, é uma maluquice, né? Só mesmo em inglês. Às vezes eu não me conformo com essas coisas. O cara foi o ministro que entrou na guerra e tirou a Inglaterra da guerra, fez alianças importantes, conseguiu derrotar o nazismo. Aí na próxima eleição não elegeram o filho da mãe. Ele já foi eleito nos anos 50 e ele já estava com a saúde depauperada, né? E agora, se os caras não aprovam o Brexit, tendo esse mar de fake news, você imagina naquela época por que eles não gostaram, não deram continuidade ao governo dele, né? Essas coisas são muito loucas na história da Grã-Bretanha, né? E aí depois o rei, que fez o que fez, se aproximando dos nazistas, o George, né, que abdicou, depois se aproximando do Charles. E a rainha, claro, imagina. E aí o Charles, mas ele é legal. Gente, imagina a rainha. Eu adorei uma cena lá que a rainha fala assim, não é sempre que a gente fala com um ex-rei, em geral eles estão mortos. Mas você sabe que a história do rei deposto, né? Toda a história que tem no discurso do rei, ela é muito bonita, ela é muito legal. Tem um outro filme interessante, que é um filme, se eu não me engano, dirigido pela Madonna, que fala sobre a relação do casal e tal. Só que, segundo as boas línguas, né, e as pessoas que conhecem do assunto, na realidade, ele casou com ela para esconder a homossexualidade. E quando ele todo mundo no gabinete falou, Ave Maria, ainda bem. Porque você imagina se alguém pega ele com outro cara aqui dentro. Que merda que ia ser, né? Então, essas coisas são os bastidores do poder, que tem horas que você tem que contar, tem horas que não tem que contar nada. Para que eu vou contar isso, né? Se isso dramaticamente afetar a história, ok, mas não afetou em nada. O que afetou foi ele, como primeiro na cadeia de comando de ser o rei da Inglaterra, desistir por causa do casamento com uma americana divorciada 2 vezes. Isso criou um impacto. Se ele era gay ou não, detalhe técnico. O fato é que ele quebrou a espinha dorsal do governo britânico, da monarquia britânica, com aquele gesto. E aí amargou isso durante anos e anos. Até, eu não lembro da série, ele é perdoado? Para ele voltar para a Inglaterra, ele é perdoado, não? Pela rainha, não? Não, acho que ele vive, eu acho, agora também não tenho certeza, mas eu acho que ele vive até o final na França. Mas eu acho que não, eu não sei também, Paulo, a gente vai ficar aqui fazendo conjecturas, mas eu acho que tinha alguma coisa política também, porque parece que ele tinha relações com os nazistas também. Talvez não tenha sido só isso aí de divórcio, a gente não sabe, né? O que a gente sabe é que a Inglaterra não queria entrar na guerra, tá? Só que o Chamberlain foi lá tentar conversar com Hitler, num primeiro momento, conversou, ok e tal, mas no segundo momento, os caras invadiram Varsóvia, a Polônia e vocês querem saber de uma coisa, seus ingleses? O próximo são vocês. Nós temos a força aérea mais filha da mãe, e é engraçado quando você... nada como os historiadores para recuperarem histórias que você não conhecia e algum produtor de visão botar isso como filme. Eu assisti uma produção polonesa, um filme polonês, que fala sobre um grupamento aéreo que foi da Polônia, saiu da Polônia para ir para a Inglaterra para ajudar a defender a costa inglesa da Luftwaffe, né? Eu vou lembrar daqui a pouco o nome. E eles eram tão bons, porque a Força Aérea Britânica só tinha moleque. Moleque que tinha 100,
200 horas de voo, enquanto a Luftwaffe tinha cara lá com 5.000, 10.000 horas de voo. Então, e aí, e o pessoal da Polônia, treinado lá pelos soviéticos, etc., eles tinham uma capacidade de belicosa de, em cada ataque, pelo menos arrebentar 40% dos aviões da Luftwaffe, porque os caras eram bons pra caramba. É um filme polonês, né? Metade está falando em polonês, metade falando em inglês. E mais uma vez, né? Até rimou. Os caras descobriram essa história, né? Só que foi um filme polonês, né? O que eles fizeram? Fizeram uma homenagem àqueles caras. Da mesma maneira que você descobre que o rei da Inglaterra tinha problema de gagueira. Só que não é um filme tirando sarro do cara. Ó, tá vendo que ele tem... Aí, quando... Super interessante. Você descobre por que ele tinha essa gagueira. Quando ele conversa lá sobre a ama que gostava mais do irmão mais velho dele do que ele, né? Então, assim... Porque parece que a babá dele não dava comida para ele também. Ela gostava mais do outro. Essas coisas, né? Príncipe da Inglaterra, que aí você fica no imaginário de contos de fadas, ia dormir com fome, porque a babá tratava ele mal. Olha isso, né? Sofreu bullying. De série, assim, por isso que eu gosto tanto de The Crown, porque a gente vai viajando nas histórias e a gente vai procurando se informar cada vez mais. Você vem aí com essa informação sobre a Segunda Guerra. A gente não para de ler e se informar cada vez mais. Mas, Adriana, o que eu acho legal, assim, estava conversando com um amigo meu recentemente sobre que lá nos Estados Unidos a coisa está muito feia em relação às questões de politicamente correta. Feia no sentido de que o pessoal está exagerando em tudo. Eles estão até contestando o Cristóvão Colombo, né? Arrancaram estátuas deles em várias cidades que homenageiam. Mas ainda ninguém mexeu no Columbus Day, né? Que é o dia do Colombo, né? Agora, isso não é revisionismo histórico. Revisionismo histórico é, por exemplo, descobrir hoje, tá? Você não sabia, mas tinham fornos para matar os judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Você imagina essa informação? Ninguém sabia, alguém descobre ela agora. Ou seja, óbvio que felizmente descobriram isso já no final da guerra, teve o tribunal em Nuremberg, passou fogo em todos os filhos da mãe e ponto final. Mas o revisionismo histórico é assim, quando você vê aconteceu um erro grande, você, peraí, não foi desse jeito, foi assim, porque nós temos esse documento. E o cinema está fazendo isso hoje. Então você tem Dunkirk, por exemplo, que é um filme maravilhoso, que muita gente não entendeu, porque o problema do Chris Nolan, que ele é um cara muito criativo, e ele fez um filme mostrando 3 partes diferentes, né, do mesmo acontecimento. Eu lembro de pessoas que saíram e não entenderam porque de uma hora ficou noite, de outra hora estava dia, tal, mas detalhes. Mas mostrou como é que foi a situação em Dunkirk, que é citado em tudo quanto é filme do Churchill, né? O filme do Churchill, inclusive, que o Gary Oldman ganhou o Oscar, também fala sobre Dunkirk. O filme do 1917, né, do Sam Mendes, onde se ouviu falar naquela história dos caras que saíram de um lugar a pé no meio do campo de batalha para avisar, olha, não invadam amanhã que vai todo mundo morrer. Eu acho isso fantástico. Eu acho que é isso que eu sinto falta no cinema brasileiro. Tanto é que, para mim, um dos melhores filmes históricos não tem nada a ver com a história que a gente conhece, que é a Independência ou Morte com Tarcísio Meira e Glória Menezes, que é um filme vigoroso, tem ação, mas não tem nada a ver com a nossa história. Não tem, um dos momentos que eu achei sempre legal é quando ele fala o título do filme. Ele sai do cavalo, caralho, a gente dá um baita, empurra um cavalo, sobe no cavalo, Independência ou Morte, que é o quadro que está lá no Museu do Ipiranga, o dia que abrirem de novo, está vivo, está lá o raio do coisa. Mas não é a nossa história, porque ninguém contou a história, e a história que a gente conhece é um pé no saco, porque tem gente sempre querendo revisionar ela. A história, mais uma vez. Isso é complicado, né? Agora mesmo passaram uma novela, há um tempo, não me lembro quando, uma novela, acho que das 7, que mudou muito a história. Isso daí eu acho um pouco complicado também. Não, mas não é só isso. Quando eles querem fazer com coisas que são ícones, queriam tirar toda o jeito
da Emília falar com a tia Anastácia. É, Peraí, meu Deus do céu. uma época, era assim naquela época, né? É. Então, Olha, assim, eu quero ler uma frase aqui, uma participação da Dani. Não sei se você viu esse episódio, porque eu sei que você ainda não terminou de ver todos os episódios da última temporada. Tem uma parte que a Diana, ela está falando aqui, a Dani, a rainha era tão gentil no começo e o abraço da Diana me comoveu. A rainha não a abraçou. Você viu essa cena? Vi essa cena. É o que eu digo, né? Quando você vê o filme A Rainha e o jeito que ela deixou de lado todo aquele buchicho, a mulher morreu, mas ela foi sua nora, caramba, né? Dá a impressão que essa história é mal contada desde a época que o Charles quer saber de uma coisa. Já que vocês não querem que eu vá casar com a mulher que eu adoro, que eu adoraria ser um tampão para ficar no meio dela, tá? Eu vou casar com essa adolescente aqui. E não me enche mais o saco. E aí, mas eu não sou o futuro herdeiro. O senhor que você me trona? É o seguinte, minha mãe. Eu quero desse jeito, ponto final. Então, já criou um forrobodó daquele jeito. Que a gente não sabe, mas eu imagino que deve ter sido do jeito, sabe, aquele clima. Você entra na sala. Olha, eu decidi casar com uma adolescente de 16 anos. Meu amigo, nós estamos no século XX, você não pode fazer mais isso. Isso chama-se pedofilia. Né? E a gente também não sabe o lado da rainha, porque eu não sei também, às vezes a pessoa também quer forçar uma amizade. Isso é tudo tão complexo, né? E aí também é complexo? A rainha. Hã? Você sabe por que é complexo? Porque a rainha não tinha amigas. Ela era rainha, vai ser amiga de quem? As amigas dela eram as filhas, a mãe, a tia. Ela não tinha vida social. Sim. Agora eu não estou me lembrando da cena. Talvez, não sei se tinham outras pessoas na sala nessa hora. Aí talvez, não sei quem é que estava, talvez se a rainha também, nessa cena, abraçasse a Diana e outra pessoa visse, também ia se sentir incomodada. Cara, é muito complexa toda a situação. Olha, eu sei que a gente assistindo a The Crown fala, olha, ser rainha é para pouco só. Adriana, você assistiu o Último Samurai? Você assistiu O Último Samurai com Tom Cruise? Ela está falando que o mundo sem amigos, que coisa mais triste. Pois é, mas é. Você assistiu O Último Samurai? Não assisti, desculpa ter demorado a responder. Tom Cruise, que ele é um soldado da União, que acaba sendo contratado para treinar o exército japonês, porque ali no comecinho do final do século 19 para o 20, eles estavam começando a se entender, ou exportar, né? E ele é obrigado a ir atrás do último samurai, né? Que a vida dele era o seguinte: eu sou a espada do imperador e o seu coração. Se alguém tentar matá-lo, eu vou entrar na frente. Então, assim, eles eram o imperador para eles, para uma casta, né, de pessoas, era uma divindade. Né? Talvez no Egito, no Antigo Egito seja do mesmo jeito, né? O cara era um ser humano, mas era considerado como uma divindade. Então, exatamente por isso, é difícil você imaginar a rainha chamando os amigos para um chá da tarde. Ela não tem amigos. É muito complicado. Imagina quando uma menina, né, que não é da realeza, chega e abraça ela, e que ela não está passeando no meio da rua fazendo uma ação de caridade, apertando a mão com as luvas brancas de todo mundo, tal. Alguém vem e abraça. Não é isso. É a casa dela. Então, se ela se comportar abertamente, não, eu tenho sentimentos, pô, eu gostei dessa garota, vou. Se ela abraçar, dançou, porque todo mundo vai criticar ela depois dentro da casa. E eu acho que, até a Dani está falando aqui que ela estava sozinha, mas eu acho muito complexo esse abraço da rainha, pelo que ele pode representar depois, a médio e longo prazo, essa intimidade, infelizmente, porque a rainha, não é a mãe dela, não é amiga, é como você está falando, Paulo, é uma entidade, né? Você está falando do imperador, e aí, né? Não tem como escapar. Aí a Diana queria uma... É aquela história, né? A pessoa quer um negócio que a outra não pode dar.
E aí, sabe que eu acho que demorou para as pessoas da família real também procurarem uma terapia, alguém para ajudar a entender tudo isso, porque é complexo viver. E é bom ter uma ajuda profissional para Não, você entender um pouco como funciona a vida. Eu assisto muito aos vídeos da professora Lucilena Galvão, e ela fala bastante sobre filosofia, e é, eu gosto bastante também de ler sobre filosofia, porque eu acho que a gente, quando lê os filósofos, a gente vê que é a linguagem da vida, o que a vida e os sinais querem dizer para a gente, para saber os caminhos que a gente trilha. Então, eu acho que quando ela abraçou a rainha, viu, ó, aqui, querida, não tem amizade, não tem mãe, vai para outro lugar, né? exatamente. E eu gostei Helena, muito da atriz. Gostei muito da atriz que faz a Diana, não só pelo que parece fisicamente muito com ela, né? Como ela é magra, Deus do céu, como ela era magra, acho que um vento de 40 quilômetros fazia ela voar. a Dani está falando aqui que ela precisava de uma terapia. Provavelmente, todo mundo precisa, né? Sei lá. Ah, Ela é Emma Corrin que fala o nome da isso. atriz? É, Menina, magra, magra, né? pacas. Mas ela é realmente muito boa. Ela incorporou o espírito da menina. Porque assim, toda fotografia que você já viu, ou qualquer momento da Diana fazendo alguma coisa pública, você não vê uma mulher formada, assim, né, impondo respeito. Não. Ela continua sendo aquela pessoa tímida, que É. tem que enfrentar um público. É o final do segundo episódio, quando todo mundo, os paparazzi já estão sabendo que ela é a namorada do príncipe, e todo mundo fica tirando fotografia, que ela vai andando devagarzinho ali, olhando para o lado, com um sorrisinho, achando aquilo engraçado, mas ela ainda não percebeu que aquilo é uma coisa complicada, vai ser uma coisa muito complicada do resto da vida dela, Sim, né? Infelizmente. sim. E o que a gente repara ali também, Paulo, é que a vida não é fácil para ninguém. Não, não é fácil mesmo, E não. ninguém se muda. É. Eu tô querendo muito ver agora como é que vai ser os momentos atuais da série, né? Ou seja, que vai sair a Olivia, vai entrar a Imelda Stanton, que vai Não, fazer ela já mais. vai ter a quinta temporada? E tem a sexta. Não, você está brincando, eu não sabia disso. Paulo Gustavo te informa em primeira mão. Não, conta pra gente isso daí. Não falei, gente, o Gustavo é sensacional. O Vai problema ter a todo quinta e a sexta, vão ter as duas. quem vai assumir. Na realidade, a quinta temporada já deveria entrar no ar logo no primeiro semestre do ano que vem. Mas a Imelda Stanton é uma atriz que está fazendo quase. Não tem a mesma idade. Ela tem. Deixa eu ver que idade ela tem. Deixa eu ver aqui Mas a rapidamente. Imelda Stanton vai ser quem? A Imelda Stanton tem 64 anos. Ela vai ser a Rainha Elizabeth, tá? Mas com maquiagem, fazendo ela já dos anos 80, dos anos 90 para cá, né? Por que a Olivia Colman vai sair? Porque eles queriam fazer três personagens diferentes, né? Com três visões diferentes. Por isso que eu falei que é Tá. uma antologia. Cada temporada tem uma coisa. E a Imelda é legal porque ela, além dela ser uma atriz britânica daquele jeito fantástico, né? Ela Dani, vai a gente atrair o não público. vai na internet, depois você dá uma olhada. Ela está Desculpa. no Harry Potter, né? Ah, tá. É. Então vai entrar a Imelda Stanton. A Imelda Stanton, eu só não sei quem vai fazer o resto do pessoal, mas tudo bem, isso pelo menos. E só não começaram a trabalhar por causa do coisa, né? Do coronavírus. Porque algumas produções estão sendo retomadas em vários países, né? Onde, por exemplo, você tem uma produção que funcionava dentro do estúdio com 200 pessoas, agora eles estão selecionando as pessoas que vão ficar dentro do estúdio, com máscara, com aquela coisa toda, né? Mas não vai passar de 100. Então, ao mesmo tempo, vai ter uma espécie de desemprego, que às vezes o cara trabalha numa determinada área dentro de uma produção de televisão, que ele é muito requisitado. Então, ele assina com um contrato, né? Mas se ele não assinar com esse contrato, ele vai ter um outro. Porque televisão é uma área muito. Principalmente agora com
esses 500 seriados que tem para tudo quanto é lado, ainda tem filme, ainda tem telefilmes, tem um monte de coisa, né? Então, eles devem retomar. A última informação que eu tive é que eles iam retomar em janeiro as gravações do The Crown, da quinta temporada. Então, provavelmente, a gente vai assistir a quinta temporada no segundo semestre, talvez, será? Provável, Do ano que provável. vem? Olha, que legal, adorei saber. E Porque... e aí, se vai ter também a sexta temporada, é bem provável, então, que eles mostrem até o nascimento até o casamento do Harry. Claro, com certeza, isso está previsto. Que também foi outro tumulto dentro da família real. Você vai casar com uma atriz de seriado? Hã? Como é que é? Como assim? Eu gostei. Você sabe que até hoje eu não sei como é que eles se conheceram, né? Porque a Markle, eu assisti o seriado que ela fazia, que é um seriado maravilhoso, que eu recomendo todo mundo assim, que é Suits, Homens Eternos, que está na Netflix, as 9 temporadas. Ela saiu, junto com o personagem masculino que eles saíram casados e tal, ela saiu da série por causa do casamento. Ela fez até a 7ª temporada, a 8ª e a 9ª já não tem mais ela. Mas assim, eu imagino o tumulto que deve ter sido lá dentro, mesmo nesses momentos mais modernos do século XXI, e além do que, deve ter dado uma dor de cabeça para convencer a fazer festa. Ah, meu Deus do céu, nem quero imaginar. E outra coisa, ninguém me convidou. Oi? Deve ter dado uma dor de cabeça para quê? Não, para fazer a festa, né? A pressão interna, vai se televisionar, não, vou fazer um negócio fechado, sabe? Putz, se você que não queria se expôs mais ainda, né? Ainda mais porque a família, ela acha que ela tem uma salvaguarda da imprensa, muito pelo contrário. Estão sempre atrás de fotografia para saber se eles fazem alguma besteira. Nossa, eu peguei a Diana enfiando o dedo no nariz. Aí o Guardian, princesa, como é que é? Limpa o nariz em público. Eu li que, não sei se é verdade, mas que o Harry estava negociando. Mas deve ser mentira isso aí. O que? Não, ele estava negociando sim, negociando com um monte de gente a produção de várias séries, inclusive o filme do Lifetime, que vai ser exibido, eu não sei se esse ano ou ano que vem, sobre o casamento deles, tá? Eles são produtores executivos. Contando a versão dele, dos fatos? Olha, casamento. Não, então. E eu aqui achando que não. Bom, então o que eles falavam não é assim tão verdade. Eles então gostam da ribalta. Gosta. Olha, é o seguinte, não tem aquele papo daquele filme Arthur, o Milionário Sedutor, quando ele chega no final do filme, a avó dele é milionário, mas a avó dele fala assim, se você casar com a Liza Minnelli, que é uma pobretona, nós vamos te deserdar, né? Ele briga, ele faz, não sei o quê e tal, e aí ele sai todo ferrado da coisa e vai lá conversar com a avó, então você vai ficar com ela, tá bom. Então é o seguinte, acabou a mamata. Aí ele volta, aí espera um minutinho, espera um minutinho, volta e fala lá com a avó alguma coisa, volta, resolvi continuar rico. Claro, pô, pelo amor de Deus. Ninguém chuta o pau da barraca, é um cara muito débil mental. Então, assim, a pressão interna de morar no palácio pode ser um pé no saco, ok. Mas você não vai morar numa casa de subúrbio que vão te encher o saco. Você tem que morar num lugar relativamente seguro. Então, morar nos Estados Unidos não é que é mais seguro. Mas, digamos, de proteção. Você pode contratar um exército inteiro para tomar conta de você. E, ao mesmo tempo, eu preciso pagar por isso. Então, vou vender os direitos de todas essas coisas para fazer. O livro, a história, como é que eu conheci o Charles, não? Eu não sei, Paulo, mas eu não sei, não vou ficar dando palpite aqui na vida alheia, mas não tem outra maneira de ganhar dinheiro, tem que ser exposição, sei lá, porque eles dá para entender que eles odiavam a exposição e agora estão contando a vida toda, sei lá. Mas acho que isso é influência dela. Tá na cara que é influência dela. Vou falar a verdade, quem manda no mundo são as mulheres, ponto final. Eu sei disso.
Bom, que sejam felizes também, e aí contem É, as histórias, e a gente vai ver, né? seja na primeira página, seja na televisão, né? E vamos aqui conversar sobre a realeza. Olha, Paulo, então eu quero te agradecer muito a sua presença, contar tudo que você contou, todas essas novidades. E gostaria muito de repetir essa live, fazer uma nova. Fica. Você já prometeu aqui, vamos falar sobre Downton Abbey. Pô, um assuntaço. Você sabe que quando a Universal decidiu lançar a sexta temporada em DVD, eles me perguntaram, a gente queria fazer um evento diferente. Tá? Eu falei, faz a cerimônia do chá. Hã? Ué. Eu nunca vou esquecer. Essa primeira vez que eu estive em Londres, eu saí no saguão para esperar o ônibus, alguém me chamar para ir para o ônibus da entrevista. Só que, sabe, né, brasileiro e mineiro, eu cheguei, em vez de chegar 15 minutos antes, cheguei uma hora antes, fiquei no saguão. Aí veio uma concierge, um japonês linda, que quis casar com ela naquele momento. Eu já era casado, então não desisti. Ela falou, seu Paulo, você gostaria de alguma coisa? Pô, ela me chamou pelo primeiro nome. Não necessariamente isso. Eu olhei para o relógio e falei, são 5 horas, não está na hora do chá? Ela deu uma risada assim, você quer um chá? Claro. O que você quer? Que tipo de chá? Não sei, inventar alguma coisa diferente. Aí ela veio uma menina com um carrinho, chás e tal. Eu escolhi um lá, que eu nem sabia o que era, mas chá gostoso, tomei com o estilo inglês, que é colocar uma gotinha de creme, né? Pá, misturei, tomei e fiquei lá esperando. Aí eu falei, faz isso. E aí que eu descubro que nessa cerimônia do chá não tem nada de inglês. Quem inventou esse esquema, quem começou essa história, começou em Portugal. Quando você casava, tá, e você era bem de vida, você dava uma caixa de folhas de chá pro pai do dono da noiva. Não, o pai do dono da noiva. O pai da noiva. Eu não lembro detalhes, mas eu sei que logo depois, já um pouco mais no século XVIII, começou a acontecer o seguinte fenômeno na Inglaterra. Você tinha o lunch, né, o café da manhã cheio de coisa para comer e tal, porque o cara saía cedo, principalmente nas comunidades, né, o cara fazendeiro, então saía cedo e ia embora, só voltava no final do dia. E aí sobrava um monte de coisa, né? Biscoito, comida de modo geral. Aí algumas mulheres começaram a fazer o quê? A juntar aquilo e convidar outras amigas para ficar no final da tarde tomando café ou tomando chá e comendo o que sobrou do almoço, né? Que gostoso. Acontece que isso virou uma espécie de coisa meio tradicional, a ponto da Rainha Vitória criar um dia específico para uma espécie de ação de caridade, né? Então, às 5 horas, vem aqui todo o pessoal, nós vamos fazer uma cerimônia do chá, nós vamos tomar chá, vocês vão comprar coisas para poder abastecer a quem não tem dinheiro, os mais pobres e tal. Fez uma ação, e isso virou uma tradição. Então, lá do século XVIII para cá, mas começou em Portugal. É interessante, olha, né? Maravilha. E aí, foi lá um cara contando a história, passou um episódio, making off e tal, e aí fui lá tomar meu chá em inglês de novo. É muita cultura, Dom Paulo. Muito obrigada. Paulo, estamos aí, olha, e hoje a gente pode ver você no jornal 140, 140.com, você Isso. fazendo comentários sobre séries e apresentando também toda sexta-feira a live Balanço Geral das Séries, também pelo J140. É só entrar no site, Isso. Então, né? J140. Está na página do Facebook, na página do Instagram e no canal do YouTube do Jornal 140. Tá? O jornal vai entrar num hiato agora, porque vai ter férias coletivas. Isso é muito engraçado. Não é? O ano inteiro sem fazer nada, vai ter férias coletivas. De 30 de dezembro até... Não, de dezembro não. De 30 de novembro até 18, 19 de janeiro, um negócio assim. E aí, só que eu vou continuar fazendo as lives. Tá? E aí eu vou fazer na minha página, porque isso não é só me procurar Paulo Gustavo Pereira, que vai me achar fácil aí na minha página. Inclusive, com um programinha de entrevista que vai se chamar Paulo Gustavo Convida, e a senhora já está convidada para participar do programa. Tá? Puxa, obrigada, Paulo. Agora, e essa live, que horas é? É toda sexta-feira, que hora? Sexta-feira,
noite é só entrar aí nos canais das redes sociais que eu estou lá, falando durante 1 hora. E olha que eu Paulo falo pra Gustavo caramba. Pereira. Ah, mas é que você sabe muita coisa. É uma enciclopédia. É. Paulo, então, Então, muito obrigada. obrigado Adorei pelo conversar convite. com você. Sempre muita informação e muita aula. Sempre um Falou, prazer. querido. Falou, um beijo. Obrigada por vocês terem participado aqui com a gente. Até a próxima. Até. Tchau. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau. Esse foi o Paulo Gustavo Pereira, essa enciclopédia que vocês viram aí, crítico de cinema, especialista em séries. Vou deixar a live gravada aqui para vocês. Muito obrigada pela companhia. Até a próxima. Tchau.